Muitos céticos e ateus ignoram a existência de Jesus, dizendo que ele nunca existiu, pois não existem evidências para a sua existência. Para eles, a Bíblia por si só não conta como evidência, pois segundo eles é um livro feito por homens. Nós temos a absoluta certeza da existência e divindade de Jesus. E da mesma forma, cremos que a Bíblia não é obra humana, mas sim inspiração de Deus. Assim, juntamos evidências extra-bíblicas que comprovam que Jesus não é uma invenção humana, e pela fé sabemos que ele sempre existiu, e como homem, ele habitou entre nós. Evidências extra-bíblicas da existência de Jesus. Diversos estudiosos, historiadores e arqueólogos, e até médicos legistas, indicam várias evidências da existência de um homem chamado Yeshua, que a tradução é Jesus. Ele viveu na Galileia há cerca de 2000 anos atrás e atraiu a atenção de muita gente. Para comprovar sua real existência, poderíamos usar muitos métodos, incluindo artefatos históricos que estão expostos em museus, ou então manuscritos encontrados recentemente no Egito, datados do século IV, ao qual se refere a Jesus. Alguns colocariam como evidência o Santo Graal, a túnica usada por Cristo antes de ser crucificado, ou então o sudário de Turim. Mesmo existindo certas referências sobre o que citamos, não queremos usar essas peças para comprovar a existência de Jesus. Afinal, ateus e céticos dizem que tudo isso não é uma evidência real, pois não tem comprovação científica, e poderia ser uma falsificação humana. Dessa forma, usaremos o principal argumento, a qual é referência para todos os pesquisadores para comprovar a autenticidade de um personagem antigo. A prova incontestável da existência de Jesus é o fato de diferentes pessoas que viveram em épocas e locais distintos, sem a possibilidade de terem tido contato umas com as outras, elaborarem relatos extremamente semelhantes acerca de sua pessoa. Pela ciência, isso é chamado de múltipla confirmação. Muitos desses autores que citam Jesus são judeus e romanos, que nunca se tornaram cristãos de fato e, de certa forma, demonstraram preconceito com o movimento cristão da época. Por meio desses relatos, podemos afirmar de modo muito seguro que Jesus existiu e é um personagem histórico. Além disso, não existe qualquer outra pessoa na história antiga que tenha mais referências e evidências de sua existência do que Jesus Cristo. Os textos mais antigos sobre Jesus datam do século I. Além de ter citações de Jesus, existem referências a João Batista, Tiago e a Pilatos. Vamos acompanhar agora as principais citações sobre Jesus, que comprovam não apenas que ele existiu, mas a veracidade dos textos bíblicos. O mais considerável autor da antiguidade a escrever sobre Jesus é José Bar Matias, também conhecido como Flávio Josefo. Nascido em 37 d.C., foi um famoso historiador judeu. Algumas obras de Josefo nos são acessíveis hoje. Nessas obras, encontramos boa parte do que sabemos sobre a história de Israel na antiguidade. Temos acesso a preciosas informações sobre os fariseus e saduceus, escribas e sacerdotes, incluindo os bíblicos Anás e Caifás, além de governantes e figuras políticas históricas, como Herodes, o grande Arquelau, Herodes Antipas, Filipe, Agripa, Pôncio Pilatos, Félix e Festo. Diversos lugares mencionados no Novo Testamento são encontrados no trabalho de Josefo, como a Galileia, Cesareia, Jericó, o Monte das Oliveiras e Jerusalém. Tais contribuições já seriam suficientes para respaldar grande parte do conteúdo bíblico, mas o historiador judeu vai mais longe. Ele cita figuras bíblicas de grande importância, como Jesus, Tiago e João Batista. Em um dos seus livros, a qual ele referencia Jesus, ele faz a seguinte citação:
E por essa época, surgiu outro foco de novas dificuldades, um certo Jesus, homem sábio. Ele era operador de feitos maravilhosos, mestre daqueles que receberam coisas estranhas com prazer. Atraiu a muitos judeus e também a muitos gregos. Esse homem era o assim chamado Cristo. E quando Pilatos o condenará à crucificação mediante acusações feitas pelos principais líderes dos judeus, aqueles que o haviam amado desde o começo não o abandonaram, pois lhes apareceu, segundo diziam, vivo outra vez ao terceiro dia. Havendo os divinos profetas falado isso e milhares de outras coisas maravilhosas a seu respeito. E mesmo agora, a família dos cristãos, assim denominados por causa dele, ainda não se extinguiu. Outro autor a relatar sobre Cristo foi Tácito, que escreveu sobre a história de Roma por volta do ano 110 d.C. Ao relatar sobre a época de Nero, comentou sobre a terrível decisão do imperador de incendiar Roma. Confira o trecho. Assim, para calar os rumores, Nero jogou a culpa e puniu com requintes de crueldade uma classe de homens odiados por causa de seus vícios, a quem as multidões chamam de cristãos. Cristo, de quem eles receberam o nome, foi executado por ordem de Pôncio Pilatos na época em que Tibério era imperador. E assim, essa superstição perniciosa foi contida por breve tempo, apenas para retornar revigorada, não apenas na Judéia, berço da praga, mas até alcançar Roma, lugar onde todas as coisas horríveis e vergonhosas que há no mundo encontram abrigo. Tácito nos insultou no seu texto, dizendo que os cristãos eram viciados naquilo que criam, também chamando nossa crença de superstição perniciosa. Ele retratou nossa fé como uma praga horrível e vergonhosa. Apesar de sua fala desrespeitosa, trata-se de um depoimento importante da parte de uma testemunha que não simpatizava nem um pouco com o sucesso e com o crescimento do cristianismo. Suetônio foi outro autor que escreveu as biografias dos primeiros 12 Césares, e no Vida de Nero, aproximadamente 120 anos depois de Cristo, registrando a seguinte frase: a punição foi imposta aos cristãos, uma classe de homens que aderiu a uma superstição recente e nociva. Suetônio também não tinha simpatia pelo movimento cristão, a qual ele descreve como superstição recente e nociva, ou seja, perigosa. Outro autor que referenciou Jesus em suas obras foi Marabar Serápio, um cidadão sírio que fez um desabafo um pouco depois de 73 d.C., citando: Que proveito tiveram os atenienses ao tirar a vida de Sócrates? Fome e peste lhes sobrevieram como juízo pelo nefando crime que cometeram. Que lucro obtiveram os cidadãos de Samos ao lançar Pitágoras às chamas? Num instante seu território se viu coberto de areia. Que vantagem alcançaram os judeus com a execução de seu sábio rei? Foi justamente em seguida a esse fato que o reino deles foi abolido. Deus, com justiça, vingou esses 3 sábios. Os atenienses foram consumidos pela fome. Os sâmios foram tragados pelo mar. Os judeus foram arruinados e banidos da própria pátria, vivendo em completa dispersão. Entretanto, a morte não extinguiu a Sócrates, que continuou a viver no ensino de Platão. A morte não aniquilou Pitágoras, que continuou a viver na estátua de Hera. Nem o sábio rei a morte destruiu, pois continuou a viver nos ensinos que transmitia. É pouco provável que Marabar Serápio tenha sido cristão, pois se fosse o caso, teria declarado que Cristo continuou a viver ressurreto dos mortos. Provavelmente ele era um filósofo gentil, pioneiro no que veio a se tornar algo comum, comparar Jesus aos grandes sábios da antiguidade. Nesse texto ele faz menção a uma profecia que o próprio Jesus falou que aconteceria aos judeus
E assim mesmo se cumpriu. Outro relato histórico muito importante é os Talmudes, que são textos rabínicos de origem farisaica. Esses começaram a surgir depois da invasão romana em Jerusalém. Várias leis haviam sido formuladas ao longo dos anos e sido transmitidas oralmente de geração em geração, avolumando-se grandemente, o que suscitou o interesse de codificá-las em documentos. Após um longo processo de escrita, um completo código de jurisprudência se via concluído por volta do ano 200 depois de Cristo, conhecido como Mishnah. Tomando a Mishnah como base, várias escolas rabínicas criaram um grande corpo de comentários, formando os Gemarás, que, unidos à Mishnah, vieram a constituir os Talmudes. Por volta de 300 depois de Cristo, o Talmud de Jerusalém estava concluído. Para os rabinos dos tempos mais remotos, cujos dizeres estão registrados nesses documentos, Jesus era apenas um transgressor em Israel, praticante de magia, que desdenhava das palavras dos sábios, levava o povo a se desviar do caminho e que, mesmo assim, insistia que não veio para destruir a lei. Diziam que ele, na véspera da Páscoa, fora pendurado na cruz por dizer heresias e desviar o povo. 5 discípulos foram enumerados e caracterizados como realizadores de curas. Tais acusações são esperadas de uma facção que se opôs ao Messias desde o início e foi grande responsável pela sua crucificação. Além da citação desses autores e das referências farisaicas, existia um grande relato que coincidiu o dia da crucificação de Jesus, onde autores, mesmo não sabendo do que se tratava, descreveram esse evento. Esse fenômeno evidentemente foi visível em Roma, Atenas e outras cidades do Mediterrâneo. Segundo Tertuliano, foi um evento cósmico ou mundial. Flegon, um autor grego da Cássia, escreveu uma cronologia pouco depois de 137 d.C., em que narra como no 4º ano das Olimpíadas na década de 30, dizendo que houve um grande eclipse solar e que anoiteceu na 6ª hora do dia, ao meio-dia, de tal forma que até as estrelas apareceram no céu. Houve um grande terremoto na Bitínia e muitas coisas saíram fora do lugar em Niceia. Pessoas que não eram adeptas ao cristianismo citaram sua existência e sua relevância, coincidindo com as passagens bíblicas, comprovando também a sua veracidade. Nós, os cristãos, sempre tivemos a absoluta certeza da existência de Jesus Cristo, pois conhecer Jesus nunca foi uma questão de evidência, mas sim de fé. Ele é revelado àqueles que o buscam e se torna amigo daqueles que fazem a sua vontade. Jesus é mais que um homem segundo o que foi relatado. Ele é o Deus vivo que governa o mundo. Uma evidência disso é que mesmo passados 2000 anos, vocês estão aqui ouvindo ainda sobre ele. Ninguém vai conseguir apagar o que ele fez. Nenhum homem vai conseguir provar sua inexistência, porque Jesus vive e aqueles que creem provam da sua existência. A compreensão do seu amor expande toda a altura, largura, comprimento e profundidade, pois não existe amor maior do que aquele que se entregou para nos dar a vida. Se você tem alguma dúvida quanto à existência de Jesus, faça um teste, ore de todo o seu coração. Eu sei que ele vai promover uma chama ardente em você, e não restará dúvidas para os que duvidam. Se você crê em Jesus, nos ajude a divulgar seu evangelho, compartilhe nossos vídeos e assim muitas outras pessoas serão alcançadas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e também comentar se você já ouviu algum comentário extra-bíblico a respeito de Jesus. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Que Deus lhe abençoe.